Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Quero acolher quem pela primeira vez, porventura, nos encontra aqui no YouTube. Seja bem-vindo, bem-vindo. Esteja perto de nós, se inscreva aqui no nosso canal, ative notificações. E ao longo aqui da homilia, você sabe que o YouTube é importante. O seu joinha, esse like, né? Também é importante algum comentário, escreve alguma coisinha, isso torna o vídeo mais relevante, o YouTube nos mostra para mais pessoas, tá bom, queridos? Vamos ao Evangelho de hoje, João capítulo 6, versículos de 22 a 29, diz assim: Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, após a multiplicação dos pães, a multidão pirou. Geral ficou assim, extasiada. E ninguém mais quer deixar Jesus ir embora. Imagina, nós queremos ouvir o que ele vai falar, ver ele curar os doentes e no final da tarde ele ainda vai dar o lanche, né? As pessoas estavam apaixonadas por Jesus, encantadas por Jesus. Mas teve um problema, elas não viram, não reconheceram o sinal. Veja, queridos, Jesus multiplicou os pães mesmo. A gente pode ler a multiplicação dos pães e tirar dali muitos ensinamentos morais, sociais, teológicos, espirituais e sacramentais, e está tudo certo. A partilha, a generosidade, a sensibilidade com quem não tem o que comer. Amém. A Eucaristia, né? Enfim, tudo está ali. Mas, então assim, é preciso entender, Jesus fez um milagre mesmo. Houve uma multiplicação dos pães. Com 5 pães e 2 peixes, 5.000 pessoas comeram mesmo. Tanto é que a consequência do evangelho é essa. A multidão vai atrás de Jesus. Então, se Jesus não tivesse feito, porque talvez você já ouviu esse tipo de baboseira, sabe? Não é que Jesus multiplicou os pães. O que houve foi, na verdade, como se a Bíblia fosse conto da carochinha. Houve uma multiplicação dos pães. É o único milagre de Jesus que está nos 4 evangelhos. E tanto houve um milagre que a multidão, sem nem mesmo entender a profundidade do milagre, não solta mais Jesus. E é o próprio Jesus quem denuncia isso. Vocês vieram aqui porque vocês querem comer de novo. Vocês querem ver o milagre de novo. Então é óbvio que ele fez um milagre. Bom, vamos voltar. Jesus atravessa, o mar continua com seus discípulos, discipulando os seus, né? Mas a multidão está apaixonada, está extasiada, está emocionada, está eufórica e quer ver aquilo de novo, né? Quer sentir aquilo de novo, quer tocar essas realidades de novo. Muito bem, então vão atrás de Jesus, e Jesus viu. Quando Jesus olhou aquela multidão que não dava sossego para eles e chegou do outro lado, com barcos, correndo a pé, Jesus viu muito esforço e Jesus achou bonitinho. Jesus falou: poxa, tadinho dele, ai, que dó. Mas Jesus falou: olha, em verdade eu vos digo, queridos, estais me procurando não porque vistes um sinal. Ou seja, e aqui está algo muito importante para o Evangelho de São João e para a nossa vida. Jesus fez o milagre mesmo, mas o milagre, aí sim, precisa ser sinal, apontamento. Não pode ser um milagre pelo milagre. O que esse milagre nos diz? O que esse milagre nos apresenta como novidade? O que esse milagre nos pede de conversão e renúncia? O que esse milagre me pede para eu me abrir, desejar e assumir em mim? Senão vira um curandeirismo bobo, vira uma fé infantil, né? Misticoide. Olha lá,
Estais me procurando não porque vistes o sinal, vocês viram sim, os pães multiplicados, mas aquilo ali não sinalizou para nada. Estais me procurando não porque vistes sinais, vocês não souberam interpretar aquilo, mas porque comerdes o pão ficar satisfeitos. Mas Jesus está dizendo, eu fiz aquilo para dizer outras coisas, para apontar outras coisas. E aí Jesus vai dizer então, versículo 27, verde palmeiras, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna que o Filho do Homem vos dará. Então vamos lá, existe um alimento que se perde. Dinheiro, comida, emprego, saúde, cura física. Ele está dizendo, já que vocês querem fazer tanto esforço, e eu vi que vocês são bons de fazer esforço, então bora dar a direção certa para o esforço. Esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna. Gente, às vezes a gente gasta a nossa fé com coisas que não permanecem para a vida eterna. As coisas que não permanecem até a vida eterna, queridos, Deus vai nos dar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, tudo mais vos será dado. Nós não precisamos fazer esforço por aquilo que vai ser dado. Olha o que Jesus está dizendo. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna que o Filho do Homem vos dará. E aí nós estamos aqui dentro do capítulo 6 de São João, que é o discurso sobre a Eucaristia após a multiplicação dos pães. Qual é o alimento que o Filho do Homem vos dará? A Eucaristia, o pão. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Eles vão falar, Senhor, o que a gente tem que fazer? O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus diz, a obra de Deus começa aqui. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Acreditem em mim. Mas se eu estou dentro do capítulo 6 de São João, eu tenho que acreditar no quê? Mas se eu estou dentro do capítulo 6 de São João e ele fala que eu tenho que me esforçar muito para ter um alimento que Jesus vai dar, então eu tenho que acreditar no quê? Acreditar na Eucaristia, em Jesus Eucarístico. Porque é o quadro do capítulo 6 de São João. Aliás, eu quero convidar você hoje, daqui a pouquinho, vai terminar a homilia, pega a sua Bíblia, João capítulo 6, e leia o capítulo 6 de São João. É um capítulo meio longo, começa com a multiplicação dos pães, termina com Pedro dizendo, a quem iremos, só tu tens palavras de vida eterna, mas essa palavra de vida eterna que é para se acreditar, entre uma ponta e outra, o tempo todo é, eu sou o pão vivo descido do céu, eu vos darei esse pão, e esse pão é minha carne dada para a vida do mundo, quem comer, quem beber. Portanto, meus queridos, nos esforcemos pela Eucaristia, nos esforcemos para comungar, e claro, permitir que isso mude a nossa vida. Você está entendendo isso? A primeira leitura de hoje, Atos 6, do 8 ao 15. Naqueles dias Estevão, um diácono, cheio da graça de Deus e do poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo, pregava. Mas qual era a função de Estevão? A função de Estevão era levar alimento para as viúvas pobres. Então sim, a Eucaristia precisa tocar o meu espírito, redimensionar o meu relacionamento com os mais pobres, que é onde Jesus está. Onde é que Jesus está? Isto é o meu corpo, a Eucaristia. Onde é que Jesus está? Toda vez que vocês acolhem um desses pequeninos, dessas criancinhas, é a mim que acolheste. Então Jesus também está na criança. E onde é que Jesus está? Tive fome, tive sede, eu era nu, doente. Jesus está na Eucaristia, nas criancinhas e nos pobres. Então, esse alimento da vida eterna precisa me redimensionar por inteiro, mas fatiando, vamos colocar aqui, focando no Evangelho de hoje, nos esforcemos, meus irmãos, pelo alimento que não se perde, Jesus Eucarístico. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.